Boa noite, queridos e amados buscadores e buscadoras, como estão todos? Eu espero que todos estejam muito bem. E hoje viemos aqui para falar de um assunto muito recorrente e que sai um pouco dos nossos estudos espiritualistas, mas não deixa de ser um assunto interessante, não deixa de ser algo que a gente possa encaixar na nossa busca espiritual, que é a empatia. A empatia é uma palavra que foi pouco usada no passado, né? Ela surgiu mais recentemente, pelo menos mais falada, que significa se colocar no lugar da outra pessoa, entender a outra pessoa, não é aquilo que ela sente, aquilo que ela precisa. E essa palavra eu digo que ela é tão recorrente nos dias atuais, tendo em vista essa vida, meus irmãos, maluca que estamos vivendo, onde nós somos bilhões e bilhões de pessoas encarnadas aqui, e onde, ao mesmo tempo, os recursos são cada vez menores. Né? Bom, e não fosse só essa questão, ainda nós enfrentamos uma pandemia muito grande, né? Em todo o mundo, todo o planeta, sendo que não há nenhuma pessoa aqui encarnada que esteja imune a essa doença, né? Com a exceção de um irmão norte-americano que, por vontade, cremos, da espiritualidade, ele se mostrou imune, né? Mas vejam, meus irmãos, que não é só coronavírus, temos milhares de doenças de vírus, bactérias, não é? Pelo mundo afora, e que, mas principalmente em função dessa pandemia, não é? Desse vírus que nos assola mundialmente, tivemos a economia afetadíssima, e isso acaba desencadeando uma série de consequências negativas, como, por exemplo, a falta de dinheiro. As pessoas estão, muitas, né, passando necessidades, muitas com dívidas e muitas sem o que comer, né? E muitas sem o que comer e sem um teto para morar, enfim, né? Pessoas que estão, além disso, tendo doenças psicossomáticas, como por exemplo a depressão. A depressão já é o mal do século, de acordo com essa vida maluca que vivemos, não é? Ainda mais com a tecnologia, nós conseguimos fazer com que a vida fique mais rápida, de maneira que nós, quando menos esperamos, vimos que o tempo passou tão ligeiro, não é mesmo? Bom, então tudo isso faz com que as pessoas acabem adquirindo, dentre outras doenças, a depressão. Né? Então as pessoas, e além da depressão, a ansiedade, né? Que eu acredito que 99,999% estão vivendo essa situação. Mesmo nós espiritualistas que buscamos
através da meditação, nos acalmarmos, fazendo esse exercício diariamente, não escapamos por completo desses sintomas, né? E por essa razão as pessoas estão transtornadas, e é uma faísca assim, que falta para que se desencadeiem brigas, discussões, nos mais diversos assuntos, principalmente na política, no futebol, na religião. As pessoas discordam, se xingam. Nas redes sociais temos visto também essa questão, dentro das famílias, na sociedade em geral. E não há classes, desde as mais baixas classes sociais até as mais altas. Vimos autoridades xingando autoridades, enfim. Não há um grupo sequer neste planeta que não esteja nesta situação. E isso dificulta muito mais, meus irmãos, a vida. Nós viemos aqui com um propósito, como já dissemos, e eu acredito que um propósito que é comum para quase todas as pessoas, ou se não a maioria das pessoas, é o propósito de ajudar o próximo. Não é? Somos muitos aqui embaixo, vamos dizer assim, né? No plano físico, e o espaço cada vez está ficando menor, e as necessidades estão ficando maiores, os recursos estão cada vez menores. E como vamos lidar com isso? Vamos pisar no nosso próximo? Vamos nos colocar numa disputa cada vez maior, né? Vamos transformar o nosso mundo em um inferno? Não é? Afinal, que mundo nós queremos? E nós sabemos que tudo isso, que ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo aqui, o nosso mundo está evoluindo energeticamente. E nós estamos caminhando em direção contrária. Então, não é de se surpreender que a humanidade esteja caminhando até mesmo para um final. Não é de se surpreender, porque nós estamos caminhando, meus queridos, em direções contrárias. E então é aí que entra a palavra empatia. Nos parece que ao analisarmos todas essas situações, nós conseguimos entender que, se nos colocarmos no lugar do outro, entendermos a necessidade do próximo, ao invés de brigarmos, de tentarmos impor as nossas ideias, que nós possamos entender o motivo pelo qual aquela pessoa tem esse determinado comportamento ou um determinado pensamento. Isto porque não somos melhores e nem piores, todos nós aqui somos iguais, não é mesmo? Então, já vimos num outro vídeo, inclusive, nosso dirigente, o Pai Nadir, falou sobre o amor. E o amor é a única solução, porque o amor é a energia, meus irmãos, que move o mundo. E a empatia vem do amor. Não é só o perdão, não é só outras virtudes, mas a empatia vem do amor. Porque quando nós temos empatia, nós deixamos de ter a visão individual do indivíduo, microcosmo, e passamos a ter então a visão do macrocosmo, ou seja, do todo. Todos nós somos partes de uma engrenagem. Todos nós estamos aqui, meus irmãos, com uma missão. Não há ninguém melhor do que ninguém aqui. Cada pessoa é tão importante quanto a outra.
não interessa a posição da pessoa, as condições financeiras, não interessa a religião, o time de futebol, o partido político, não interessa a raça da pessoa, a opção sexual, a religião, muito menos. O que interessa é que cada pessoa que aqui está, ela está aqui com um propósito. E ela, embora não acredite, ela é sim importante para o todo e, por que não dizer, importante para algumas pessoas, alguns indivíduos, não é? Muitas vezes temos circunstâncias em que nós nos deparamos com pessoas que temos atritos grandes, fortes. Muitas vezes julgamos que a pessoa está agindo de uma maneira errada e que nós estamos certos porque ela não concorda com a gente e nos sentimos injustiçados, mas nós não nos damos por conta que muitas vezes essa pessoa veio para a tua evolução. Ela veio para que, através, ainda que de uma circunstância negativa, tu pudesse reavaliar os teus atos e, quem sabe, até compreender aquela pessoa e, dentro dessa questão de empatia, não é? Abrirmos nossa consciência, expandirmos para que a gente possa, então, compreender que todos nós precisamos de todos, até mesmo dos animais. Futuramente vamos fazer um vídeo aqui sobre os animais, o quão importantes eles são para a nossa evolução. E não só os animais, a natureza em si, não é? Tudo que aí está. O quão são importantes. Nós não estamos aqui de forma isolada, meus irmãos. Nós viemos para cá para caminhar. E sim, temos que caminhar com as pedras também, com os espinhos. Porque se for esse o caminho que vai fazer nós expandirmos nossa consciência, que assim seja. Então, a empatia se coloca, ou poderá se colocar nessa posição. Hoje estamos vivendo numa situação que ninguém consegue sair dela, que está garantido, como dissemos. A pandemia desencadeou várias consequências negativas, não só financeiras, mas consequências de saúde das pessoas, enfim, de comportamentos. As pessoas estão enlouquecendo. Então, meus irmãos amados, buscadores que vocês são, precisamos atentar para a questão da empatia. Não vamos buscar a divisão, vamos buscar a união. Vamos deixar de discutir coisas que não vão levar a nada. Vamos entender e respeitar a posição do seu semelhante. Se você não concorda, ok. Não é mesmo? Se nós formos debater, dialogar, trocar ideias, vamos fazer isso com carinho, com educação. Não é mesmo? Se você vir o seu irmão do lado que está sofrendo por alguma coisa, ainda que a seu julgamento ele está errando, e você quiser dar um conselho, e essa pessoa não ouvir, tente entender por que ela está assim e por que ela não ouve ninguém. Tudo existe um motivo. Ao invés de você se afastar da pessoa ou dizer sai do meu caminho, então vá para o lado da pessoa e escute a pessoa falar. Tente entender, tente pensar como ela. Isso se chama empatia. Coloque-se no lugar daquela pessoa. Porque uma vez eu ouvi de uma amiga minha a seguinte frase: nós temos o nosso ponto de vista. Não é mesmo, meus irmãos? Nós temos a nossa visão das coisas do mundo, das nossas experiências. Ok. Só que além do nosso ponto de vista, nós temos
a vista do ponto, não é mesmo? Então, a vista do ponto do outro pode não ser a tua. Por isso é que insistimos, né? Se você se colocar no lugar do próximo e tentar entender por que essa pessoa está agindo assim ou pensando assim, aí você vai descobrir o que é a causa. E todos os problemas que existem no mundo, praticamente, né, se não grande parte, não é? Quando nós descobrimos a causa, nós conseguimos, em grande parte, resolvê-los. Ao invés de atacar as consequências, vamos atacar as causas. Nós, como espiritualistas que somos, meus irmãos, como buscadores, precisamos muito deste exercício, o exercício da empatia. Porque a simpatia é algo natural, ela significa afinidades de energias. Então, quando eu me deparo com alguém, do nada assim, ou quando eu conheço alguém, e dizemos, né, eu gostei dessa pessoa, eu fui com a cara dela, o nosso santo cruzou, e outros tantos ditados, não é? Então é muito tranquilo, é confortável. Nós, quando nos deparamos com pessoas que pensam como nós pensamos, eu concordo contigo, é bem isso aí, show de bola. Não tem nada de ruim nisso, né? Afinal, semelhante atrai semelhante no mundo espiritual, né? Energeticamente, vamos dizer. Tá? Agora, quando eu conheço alguém que você bate o olhar de primeira e diz: Ih, não fui com a cara dessa pessoa, meu santo não cruzou com o dela. E aí, meus irmãos, o que vamos fazer? Vamos nos afastar? Vamos dizer: com essa pessoa eu não quero assunto? Ou vamos enfrentar? Vamos ignorar em princípio essa situação, primeira experiência não foi boa, e vamos dar tempo ao tempo, e quem sabe, mais para frente, com a empatia, nos colocando no lugar daquela pessoa, tentando entendê-la, nós consigamos entendê-la, né, melhor, e dessa forma destruindo esse campo energético negativo de separação e finalmente juntando os campos áuricos e criando assim um campo único de afinidade total. Isso é possível? Sim, muito. Muito possível. Mas se não der certo, eu tentei e não dá, então solta, meu irmão, minha irmã. Na próxima vida, quem sabe, haverá uma nova oportunidade. Isso é fato. Então é isso, meus irmãos. Hoje eu queria trazer esta mensagem para vocês sobre a empatia, né? Eu espero que vocês reflitam bastante. Insisto novamente, precisamos muito, as circunstâncias atuais estão nos colocando essa situação. Então vamos olhar um pouco para a pessoa do lado que está lá na sinaleira com uma plaquinha na mão: estou passando fome. E ao invés de você deixar o seu ego trabalhar dizendo: vai trabalhar, vagabundo, você então se coloque no lugar da pessoa, seja empático. Não sei se essa palavra existe. Coloque-se no lugar dela. Se fosse eu ali, né? Quem sabe Deus, a espiritualidade vai tocar seu coração e você talvez vai dar algum dinheiro para aquela pessoa. Você talvez até vai sentir o que a pessoa está sentindo, se você tiver uma sensibilidade espiritual. E se você não tiver nada para dar,
dê um sorriso para a pessoa, dê um bom dia, dê uma boa tarde, dê uma boa noite e diga para ela, Deus lhe abençoe, você vai sair dessa. Experimentem este exercício. Fica aí de tema para casa. Brincadeiras à parte, né, meus irmãos? Mas realmente experimentem, meus irmãos, a empatia. Abram o chakra cardíaco de vocês. Eu garanto 100% para vocês que a experiência é inenarrável. Só vocês vão sentir. Vamos mudar o mundo, sim. Se o outro lhe xingou ali no trânsito, não tem problema. Deixe. Não é? Se você errou, peça desculpa. Ainda que você não errou, ok. Faça um sorriso, faça um positivo, tudo bem. Ah, porque eu estou com a razão. Tudo bem, ok. Legal. Não há méritos nisso, de querermos nos sobrepor às pessoas, porque isso só alimenta o ego. E uma coisa puxa a outra, porque se eu tenho uma experiência com alguém que age comigo usando o ego, isso parece que contamina. A gente vai fazer com o próximo, os outros são assim, eu não preciso ser diferente. Eu vou fazer igual. Mas isso contamina. Por que contamina? Porque isso é energético. Você entrou no campo áurico da pessoa. Agora, se você quebra ali essa energia, eu tenho plena certeza que lá pra frente você vai perceber uma mudança. Mais pra frente, mas você vai perceber. As pessoas, quando nós fazemos o bem, aquilo contagia. A pessoa também vai fazer porque ela recebeu aquela energia boa. E ela vai fazer, vai transmitir para os outros. E assim, meus irmãos, quem sabe a gente chega sim naquele mundo de regeneração, mundo de paz, que está aí para a gente viver, não é? Vamos ajudar a espiritualidade, porque eles estão trabalhando para isso. Muito. E isso é extremamente necessário. Tá bem, meus queridos? Muita paz, muita luz. Um excelente final de semana para todos. E até a próxima. Seguimos em frente. Tchau, tchau.